Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Análise Direta, o programa de entrevistas que conta sempre com a presença de especialistas que falam sobre assuntos importantes para o nosso dia a dia. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio Gustavo Reis, presidente dos Sindicatos dos Leiloeiros de São Paulo. Ele vai falar sobre de que forma podemos usar os leilões como ferramenta de investimento. Gostou? Então não saia daí porque o Análise Direta está só começando. E seja muito bem-vindo ao programa Análise Direta, que passa em todo o Brasil pelo canal HIT Jornalismo e em mais de 191 países pelo canal 1 Europa. Aqui do meu lado, Gustavo Reis, especialista em leilões. Gustavo, muito obrigada pela sua presença. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai agregar muito hoje. Eu que agradeço, espero a gente poder evoluir e construir bastante coisa sobre os leilões. Gustavo, conta pra gente como funciona na prática um leilão. O leilão ele pode ser judicial e extrajudicial, né? O judicial ele está ali dentro dos processos judiciais, Justiça Comum, que é o Tribunal de Justiça, Tribunal Geral do Trabalho e a Justiça Federal. Os extrajudiciais são prefeituras, órgãos públicos, bancos, seguradoras. Então, dentro da atividade da leiloaria, né, dentro do mercado de leilões, você pode comprar todo tipo de bem, lícito, evidentemente, mas todo tipo de bem de maneira segura e sempre muito rentável, né? Evidentemente que é necessário um estudo mais elaborado, mas sempre é muito rentável a compra em leilões. Gustavo, e os leilões, eles são sempre presenciais ou existem outras modalidades? Hoje a gente tem a tecnologia, né? Um pouquinho antes a gente estava até conversando sobre as câmeras, né? A tecnologia dos estúdios, e o leilão, ele acompanhou, né, essa parte tecnológica. Então, hoje nós temos o leilão online. Eu gosto muito do leilão presencial. O leiloeiro tem que saber falar, né? Então, eu gosto bastante do presencial. Mas os leilões, eles são mais online, né? O próprio Tribunal de Justiça, né, a partir do momento que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, ele deu mais determinação com relação ao leilão online. Mas o leilão ele pode ser híbrido, ele pode ser presencial, online ao vivo ou somente online, que é o que é mais usual. Por exemplo, eu me interesso por um imóvel, mas eu percebo que ele está ocupado. De que forma eu consigo adquirir esse imóvel sem correr nenhum risco? A pessoa demora muito tempo para sair, ou algumas dores de cabeça. Como evitar isso? Então, a gente tem que saber primeiro se esse leilão ele é judicial ou extrajudicial. Então, existem mecanismos diferentes para a finalização e a conclusão da sua arrematação. Se for um leilão judicial, a emissão na posse ela dá dentro do próprio processo. Ou seja, então A deve B e foi constatado essa dívida, foi peonado um bem dentro do processo, corre um processo judicial, foi levado a público leilão. Então, ali mesmo, você como arrematante, você pode pedir a emissão da posse no imóvel, o que é muito rápido, né? Então, sendo leilão judicial, você tem a emissão da posse de maneira rápida e sem muito custo, porque você está dentro do próprio processo que foi iniciado a execução. Se for um leilão extrajudicial e o imóvel estiver ocupado, aí é um outro procedimento. Então, nós temos o leilão extrajudicial particular. Então, o agente financeiro, ele tem ali já a consolidação daquela propriedade. Então, é uma forma de você analisar e aí você pedir a emissão da posse. E você tem isso quando está dentro do leilão pela Lei 9.514. É muita coisa para falar, então você vai me parando para a gente poder deixar bem claro aí para a turma que está nos assistindo. Então, o leilão extrajudicial pela Lei 9.514 é aquela alienação fiduciária. Então, quando você compra um bem financiado, fatalmente você vai estar assinando um contrato de alienação fiduciária pela Lei 9.514. Aí também pode demorar um pouquinho mais, mas é seguro. Você pode comprar tanto judicial como extrajudicial, qualquer bem, né, um imóvel, e você vai ter esse imóvel. Se for extrajudicial, você vai ingressar com uma ação de emissão na posse, e se for judicial, dentro do próprio processo, que é mais rápido. E de que forma esse imóvel, ele vai, ou todos os tipos de bens, né, eles podem parar no leilão? Como que a pessoa pode, por exemplo, perder um apartamento? Não pagando. Não, mas não pagando assim, por exemplo, não paga o condomínio. O condomínio, o IPTU, o próprio financiamento do imóvel, ou uma dívida extrajudicial, né? Então,
se a pessoa der em garantia o bem, esse bem, e não pagar, né, não honrar esses pagamentos, ele pode ser levado a leilão. O financiamento habitacional pode levar a leilão. O condomínio, né, que é uma dívida do próprio terreno, uma dívida do próprio imóvel, então, e assim, uma obrigação do condomínio honrar com os pagamentos, né, até porque é um coletivo ali. Então, prejudica bastante uma inadimplência de condomínio e isso também pode levar a leilão. E também o IPTU, né? O IPTU também pode levar a leilão. Então, tem que pagar, deixar todos os pagamentos em dia, senão corre o risco de levar a leilão. E, Gustavo, por que existe essa dificuldade de, por exemplo, perdi meu apartamento, preciso sair de lá, mas mesmo assim a pessoa fica enrolando, muitas vezes se estende por meses, né? Por que ainda existe essa dificuldade? Então, é aquilo que eu falei, se for no leilão judicial, não tem, né? Eu acho que vale uma conversa, né? O leiloeiro, a gente tem um cuidado muito grande com todas as partes do processo. Então, a gente trabalha, é um longa-manos do juízo, né? Somos auxiliares da justiça, então é uma determinação do juízo que nós efetuamos o nosso trabalho, né? O nosso levar a leilão algum bem penhorado. E dentro do processo tem as partes. Tem o autor do processo que ele tem direito a receber, né, aqueles valores. Tem o réu que está devendo, está numa situação difícil. E muitas vezes, né, são poucos casos que a gente vê algum tipo de caminho argiloso, vamos dizer assim, sabe? Então, a pessoa, ela realmente ela até confessa daquela dívida, ela quer resolver, mas não tem condições, né? O mercado, ele é instável, né? E o que a gente percebe é isso, né? Então, a gente cuida de todas as partes. O autor, que tem esses valores para receber, o réu, que ele, muitas vezes, né, por algum momento ali, ele enfraqueceu financeiramente, né? Então, precisa também resolver. O terceiro interessado, que é o arrematante. Então, a gente cuida de todas as partes com muito zelo, né? Com muito respeito dentro do processo. Eu até perdi a pergunta, eu comecei a falar sobre essas partes processuais. Por que existe essa dificuldade para a pessoa sair do imóvel? São trâmites judiciais que envolvem todo esse processo? No judicial, se for o executado, né, o ocupante do imóvel, eu acho que vale até uma conversa. É possível por força policial, mas eu acho desnecessário, né? Então, a pessoa já sabe que está perdendo, ela já sabe que tem que sair, ela já está respondendo aquele processo. Então, acho que conversar, ajustar, às vezes a pessoa precisa de um prazo. Então, o que eu sempre digo para os licitantes, né, para os arrematantes, ajusta até um aluguel. Então, muitas vezes você compra para investimento, então ajusta um aluguel com a pessoa, né, acerta alguma coisa, ajuda a pessoa. Acho que a gente tem que fazer o bem. O leilão é uma coisa muito legal, né? Sempre existe um conflito, existe uma lide, mas a gente consegue fazer isso de maneira muito tranquila, sem muito dano, sabe? Então, a discussão, eu acho que é uma coisa que pode se evitar. Então, a conversa, isso você vai conseguir a posse do seu imóvel tranquila. E quem perdeu o imóvel, consegue arrematar ele? Tipo, perdi meu imóvel, foi para leilão. Eu juntei um dinheiro, eu posso ir lá arrematar meu imóvel novamente ou você fica impedido? Você tem as pessoas que podem arrematar, né, legalmente, e as pessoas impedidas, né? Então, os parentes, coproprietários, eles podem sim. A própria pessoa, ela tem que pagar, saldar o débito, né? Então, ela não consegue comprar o próprio imóvel. Mas a esposa, filhos... Algum familiar? Sim, pode. E quais são as formas de pagamento desses leilões? N formas. A gente tem que verificar isso dentro do edital. Via de regra, o leilão, ele é à vista, né? Mas você tem alguns bancos que fazem financiamento, dentro do judicial você tem parcelamento, tem até 30 parcelas. Então, a gente tem que verificar o edital. O edital é a mãe do leilão. Tá tudo lá. Tudo aquelas lá. letrinhas pequenininhas que ninguém gosta de ler. Não é tão pequenininha, não, mas as pessoas não gostam de ler, mas está tudo ali. Então, isso é extremamente importante. Sem sombra de ler dúvida. de cabo a rabo. De cabo a rabo o edital. Ali estão as condições de venda, a descrição do bem. Você tem duas coisas importantes no leilão: ler o edital e visitar o bem. Você vai minimizar bem qualquer tipo de risco. As oportunidades nesse mercado existem, né? Mas é sempre bom ficar atento também em relação aos gastos adicionais. Com certeza. Muitas vezes a pessoa bate o olho, é 200 mil, mas existem gastos além desse valor, né? Sim, sim. Os veículos, você tem, né, os custos ali de Detran, despachantes, etc. E os imóveis também, você tem cartório, TBI, tudo isso tem que estar planilhado
para que você possa ter rentabilidade dentro daquela sua compra. Mas, via de regra, você está comprando ali 50% abaixo do mercado, então você tem margem, né? Evidentemente que tem alguns valores que se aproximam mais, mas, via de regra, é 50% abaixo do mercado. Então, você tem margem aí para você negociar e faturar, isso que é importante. E hoje você trabalha com leilões em todo o Brasil ou só aqui em São Paulo? Eu sou leiloeiro em São Paulo e Santa Catarina. Então, eu só posso fazer leilões aqui em São Paulo e Santa Catarina. Mas os bens que eu levo a leilão pode estar em qualquer lugar. Então, pode estar em Minas, pode estar no Rio de Janeiro. Eu não posso sair daqui para ir fazer um leilão lá em Minas. Mas se o bem estiver em Minas, eu posso fazer o leilão aqui de São Paulo. O leilão que você trabalha hoje não se restringe apenas a imóveis. Você trabalha com terras também, com o agro também, sim, né? Conta pra gente um pouquinho como funciona isso. Eu já fiz, olha, tem tanta experiência de leilão. Eu já vendi chocolate em leilão. Chocolate? Já vendi paralelepípedo em leilão. Imóveis, né? O grande forte nosso, na nossa casa de leilões, são imóveis e automóveis, né? Então, mas dentro disso, a gente tem... Eu só trabalho para a Senad, né? Aquela Secretaria Antidrogas. Então, vários bens que são apreendidos dentro dessa secretaria é levado a leilão. Então, qual foi a coisa mais inusitada que você já leiloou? Agora eu fiquei curiosa, gente. Eu acho que o chocolate. Já vendi chocolate. E foi retirado por betoneira. Então, chegou na fábrica, né, de chocolate e foi retirado. Vendi R$200 mil em chocolate. Haja chocolate, hein? Haja chocolate, hein? Dá para garantir o Natal de muita gente. Para quem gosta de chocolate, né? Ia ter chocolate para muito tempo. Mas quem compra, por exemplo, é algum dono de algum comércio, enfim? É assim, o leiloeiro, ele faz uma análise cadastral para verificar a veracidade daquele cadastro. Mas a gente não entra muito no mérito, assim, sabe? Uhum. Geralmente são investidores. Eu realmente... Eu sei quem é a pessoa que comprou, mas eu não sei o porquê que comprou. Mas é porque deve gostar de chocolate, né? Bastante chocolate. Você falou de investidores. Como utilizar o leilão para investimento mesmo? Eu sou leiloeiro e eu gosto de comprar em leilão. Evidentemente que eu não compro nos meus leilões porque eu sou impedido. Mas eu compro leilão. Eu já comprei casas na praia por R$60 mil, vendi por R$250 mil. Então, assim, você rentabilizar no leilão não é difícil. Requer conhecimento, né? O que eu digo, com estudo, com dedicação, não é uma coisa que cai do céu, né? É fácil o leilão. Não é fácil. Mas é difícil? Também não é nem um pouco difícil. Qualquer pessoa consegue comprar em leilão, desde que estude o edital, leia o edital, entenda qual é o leilão. É um leilão judicial, então, aí vai colocar na conta, né? Está ocupado o imóvel? É um imóvel? É um bem? O judicial, por exemplo, se é veículos, geralmente a posse do veículo fica com o executado. Então, compensa ir conversar com o executado ou não? Se é um imóvel, você tem essa vantagem com relação à emissão na posse. Já os leilões de veículos extrajudiciais, você consegue verificar o lote no pátio. Então, fica mais fácil do que você ir na casa do executado. Então, cada leilão é de um jeito. E está sempre tudo descrito bonitinho lá no edital? Sempre, sempre. Sem edital não tem leilão. Se eu fizer um leilão de patinete, eu faço um edital de 3, 4 folhas. Se eu fizer um leilão de uma Maserati, eu faço o mesmo edital. Tem que ter edital. Sem edital, não tem leilão. Mas é importante, assim, a pessoa que está começando sempre contar com a ajuda de alguém, de algum especialista, né? Nós temos advogados. O leilão, principalmente o judicial, é necessária a figura do advogado. Até porque você tem que postular em juízo e quem tem competência para isso é o advogado. Então, é necessário. O leiloeiro, ele encerra o trabalho do leilão e ali continua uma parte do processo, né, até a emissão da posse, e isso você precisa de um advogado. O extrajudicial é a mesma coisa, né? Você conseguiria comprar sem um advogado, mas está ali o profissional, tem profissionais que cuidam só dessa parte, então acho muito importante olhar no mercado. A gente deixa muito livre isso, o arrematante, eles ligam para a gente, indica alguém. Não, tem pessoas boas, é fácil encontrar e é muito importante estar com a tutela de um advogado, com certeza. O que a pessoa tem que... O mais importante, assim, no edital, que a pessoa tem que bater o olho e falar, não, é isso que tem que ler, tem que saber se está tudo ok. Tem algum truque nisso? Eu acho que é assim, olha, a primeira coisa é saber se o leilão é judicial ou extrajudicial, né? Tem uma diferença. Tem uma diferença, bem, né, uma boa diferença. Uma dor de cabeça a mais e uma menos, é isso? Tem uma dor de cabeça, existe uma dor de cabeça, né? Existe não é uma dor de cabeça, existe um quebra-cabeça. Justamente porque você está pagando até muito mais barato que o mercado, sim, né? Sim.
mas isso é seguro. É isso que eu gosto de... Eu fico muito feliz aqui de estar nesse programa, porque eu como presidente do Sindicato dos Leiloeiros, Sindicato Patronal, a gente tem como escopo democratizar o leilão. Então, é muito bacana a gente estar falando sobre isso. E aí, dentro da sua pergunta, o edital, ele tem lá já descrito se é judicial e extrajudicial. Então, é muito importante você saber qual é o leilão, a descrição do bem, as condições que está o bem, o local de visitação, visitar o bem. É imóvel? Vou visitar a região, vou avaliar o que tem próximo. Se é um veículo, vou lá, vou levar um mecânico, vou ver as condições do veículo. Exatamente. Né? É outra coisa, né? Você vê direitinho. Todo mundo que cai em golpe de leilão, e acontece, infelizmente, são pessoas que não visitaram o lote. Porque, evidentemente, que o falsário está vendendo algo que não existe. Está vendendo uma foto, né? Você não sabe exatamente o que você está comprando. comprando. Tem que visitar, tem que visitar o lote, tem que visitar o bem. Então, seja ele um imóvel ou móvel, tem que visitar em loco. E isso é em qualquer área, né? Sempre tem pessoas que agem de má fé. Sim. Independente do setor que nós trabalhamos. E imagina dos leilões, né? Tudo na internet hoje está complicado, né? Então, até o próprio... Essas empresas que têm um marketplace de venda, né? Você vê aquela segurança até de pagamento, né? Intermediam compra e venda, você vê até uma segurança de pagamento. A internet, ela é um universo, né? Então, você tem que se certificar para fazer boas compras, com certeza. E o leilão, infelizmente, também acaba caindo em alguns golpes, mas é muito fácil também. Posso até deixar algumas dicas de como você verificar se o leilão é ok ou não. Legal. Mas, gente, será que existe uma forma de investir em leilões, mesmo tendo pouco recurso disponível? O Gustavo responde daqui a pouco para a gente. Nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta com esse bate-papo super produtivo com o Gustavo Reis, presidente dos Sindicatos dos Leiloeiros aqui de São Paulo. E antes do intervalo, eu deixei uma pergunta no ar. Gustavo, e aí? Se a pessoa tem poucos recursos, ela consegue investir em leilão? Consegue sim. Nós temos um dos bancos que mais financia é a Caixa Econômica Federal, né? E dentro dos leilões da Caixa Federal, você consegue comprar imóveis muito barato mesmo. Então, hoje, se a pessoa tiver um pouquinho de gestão, ela não vai ter a dependência de um imóvel locado, ela vai ter um imóvel próprio. Então, tem imóveis na Caixa, por exemplo, leilões da Caixa, que com R$5.000 de entrada, você consegue financiar um imóvel de 150 mil. Então, você vai dar R$5.000 de entrada e vai ter seu imóvel. Então, todos os leilões são bons, mas principalmente da Caixa, você tem algumas oportunidades, assim, incríveis. Mais acessíveis, Gustavo, afinal de contas, conta pra gente como que você entrou nesse mundo, porque ele estava nos falando que você é advogado, né? Como você foi parar nesse meio dos leilões? Então, né, eu fiz faculdade, né, e dentro do direito existe o leilão. Aliás, não se faz leilão sem leis, né? Então, eu preciso de decretos, leis, provimentos para que todo leilão aconteça. E aquilo me chamou muita atenção, né? Me formei, eu lembro que no primeiro ano de faculdade, eu ajudava um professor a vender os livros velhos dele. Ele tinha disco de vinil, naquela época, que estava trocando por CD, não existe mais hoje, e eu ajudava a vender. Eu gostei daquele negócio, de vender, né, comercializar, e fui participando de leilões, né, vendo leilões, aquilo me apaixonou. Era uma vontade também da minha mãe também, ela se tornou leiloeira depois de mim, então minha mãe também é leiloeira. Então tá no sangue, é da família. E eu acabei sendo o primeiro leiloeiro, depois ela, e minha irmã agora, esse ano também se tornou leiloeira. Isso é uma coisa apaixonante. Ontem mesmo eu estava falando com um licitante, ele comprou um carro para uso, mora em BH, e comprou um carro de um pátio nosso lá no Paraná. E batendo papo com ele, ele falou assim, olha, isso é o meu vício. Eu olho, eu tenho que dar lance. Então, assim, é muito legal que a gente passe para todos os telespectadores que é possível comprar em leilão, é fácil comprar em leilão, é necessário um estudo, mas que você pode ter rentabilidade de maneira extremamente segura dentro da compra dos leilões. E o que é bem interessante, todo tipo de bem, tudo você pode comprar em leilão. Posso comprar uma joia. Nós temos, sabe quando a construtora
ela tem aqueles prédios que estão em lançamento, então tem aquele stand de vendas. Móveis planejados, tudo que está dentro daquele apartamento Aquilo modelo. vai para leilão de maneira muito mais barata. Que legal, e computadores. a maioria das pessoas não sabem, né? Eu sou um dos leiloeiros que fazem leilão para o Sesc, né? O Sesc no estado de São Paulo inteiro. Então, tem equipamentos de ginástica, motos, carros, freezers, tudo você pode comprar em leilão. Com preço muito mais acessível. Com preço muito mais acessível. Agora, tem que olhar o site, verificar quem é o leiloeiro, né? O site sempre com a extensão .com.br. Então, hoje você tem aqueles sites com a extensão .com. Pode desconfiar, corre, né? Então, sempre com a extensão .com.br, verifica quem é o leiloeiro. O que é interessante, o leiloeiro ele tem que estar inscrito na junta comercial. Então, toda a junta comercial do Estado, ela tem a relação, o rol dos leiloeiros. Pesquisa se o leiloeiro está lá, né? Então, confronta isso com o site e faça suas compras. Para ter isso como profissão, então você tem que seguir passo a passo. Como que funciona? Você tem que estar inscrito, né, na junta comercial. É necessário prestar um calção fiança, né? Depende de cada estado. Se eu não me engano, aqui em São Paulo está em 250 mil. Apresentou sua documentação, né? Você tem que ter uma conduta ilibada, tem todo um regramento, né, para você ser leiloeiro. Fez esse calção fiança, eles te chamam para tomar posse. E aí você pode fazer os leilões. Mas o leilão, ele não vem a bel prazer, tá? Você tem que buscar isso no mercado. O leiloeiro tem mumus público, mas ele não recebe se não for por comissão. Então, ele busca os negócios, né? Então, o leiloeiro, ele compra e depois revende? Não. Não? O leiloeiro é um mandatário. Muito legal isso aí. Não existe relação de consumo entre o comprador e o leiloeiro, porque o leiloeiro é só um mandatário. O bem é seu e eu estou vendendo para um terceiro. Eu só estou intermediando, né? Então, o que eu busco? Trazer audiência. O que eu busco para o comitente, né? Nós chamamos comitente a pessoa que entrega o bem para vender. É trazer audiência para aquela venda. E o licitante, que é o comprador, ele vai pagar o preço que o mercado vai corrigir. Então, vai chegar um momento que vai estagnar esses valores. Então, é o que o mercado está pagando. Então, ajuda o comitente, ajuda o licitante, porque, de fato, o comitente ele tem uma perspectiva maior, porque teve uma audiência daqueles bens, e o licitante, que acabou pagando um pouco menos que o mercado. E a crise, de certa forma, ela traz boas oportunidades para quem trabalha com leilão, né? Sim. Por exemplo, a gente estava até conversando agora nos bastidores sobre a crise imobiliária dos Estados Unidos em 2009, 2008, 2010, enfim. Os imóveis caíram muito, né? E aí foi uma oportunidade. Teve muitos brasileiros, inclusive, que adquiriram imóvel lá. Sim. Nós, leiloeiros, não fazemos leilões para fora, né? Fizemos aqui só dentro do Brasil. Mas, assim, o que eu digo, né? Em toda crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né? Então, basta você equacionar ali e tentar fazer uma busca de uma solução que seja eficaz para o seu negócio. E dentro de toda a crise, aumenta, sim, o número de leilões, né? Porque existe uma inadimplência maior e aí, por conta disso, acaba aumentando o número de leilões. Mas, assim, também é algo para ser estudado, porque todo leilão ele tem que ter uma avaliação, né? Uma avaliação fidedigna sobre o bem. Às vezes, essa avaliação reflete um valor de mercado que não é o atual, né? Já aconteceu isso? Já aconteceu. E muitas vezes você tem que corrigir esse valor. Então, você tem uma avaliação de um bem que foi feita há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Desvalorizou nesse período ou até mesmo valorizou? E aí eu corrijo a moeda, tenho que corrigir a moeda. E, às vezes, esse leilão não compensa. É tudo questão de matemática. Né? Tem que dar uma estudadinha. E qual o benefício dos leilões para a sociedade? Todos. Porque a gente consegue trazer, né, de maneira econômica, né, uma rentabilidade para todas as partes da sociedade, né? Então, a economia gira bem dentro do leilão. Como eu disse, né, a gente vende qualquer tipo de bem. Uma coisa muito interessante, os leilões da Receita Federal, por exemplo, né, que você tem aqueles bens que são apreendidos. Então, tudo que vai a leilão são bens lícitos. Então, se chega alguma coisa lá que é falsificado, por exemplo, então, esses leilões, aliás, esses bens, eles são inutilizados. Então, o que é levado a leilão são bens lícitos. Então, é justamente isso. O leilão, ele consegue ajudar a sociedade de maneira ampla, em todos os campos, né? É exatamente isso que você estava falando. São os objetos, por exemplo, que são apreendidos nos aeroportos, enfim. Sim.
Esse assunto muito interessa a dona de casa, Legal. né? Como que faz? Por exemplo, eu quero adquirir uma bolsa. Como que eu faço? Então, muito legal. Tem que entrar no site da Receita? Como que funciona passo a passo? Sim. O que você vai buscar? O site da Receita. Tem que tomar cuidado com esses falsários, né? Teve esses dias aí um anúncio pela internet, né? Dos Correios. Dos Correios. Então, isso é muito triste. Mas também não existe almoço de graça. Você não vai comprar um iPhone, né, gente, novo, né, esse 14... Por R$1.000. Por R$1.000, não, né? Então, tem que ter um pouquinho, né, de senso ali. Com relação aos leilões da Receita. Acessou o site da Receita, pessoa física ou jurídica, tem que estar com o seu CPF ok, você não pode ter nenhuma restrição, porque você vai ter que ter seu certificado digital, né, sua assinatura digital, ok. Só assim você pode comprar na Receita. Os leilões que nós fazemos, não é necessário. Da Receita você tem que ter certificado. Tem alguns leilões que é só para pessoa jurídica, então está especificado lá no site, e tem leilões que é para pessoa física e jurídica. Né? O que você encontra lá? Tudo. Tudo que é apreendido nos aeroportos. Tem até também um programa de televisão, né, que fala sobre... Operação Aeroporto. Isso, né? Então, tudo aquilo que for legal, né, que tiver nota, vamos dizer assim, pode ser levado a leilão. O que é falsificado, que acontece, né, das pessoas trazerem também relógio falsificado, bolsa falsificada, isso é inutilizado, não pode ser levado a leilão. Mas quais são os detalhes? Por exemplo, eu quero comprar, mas eu tenho medo de cair em golpe. O que eu tenho que ficar muito atento para não clicar num site errado, para não cair nas mãos desses falsistas? O site da Receita ele é específico, né? Já... Porque a Receita ela não utiliza de leiloeiro, ela faz o próprio leilão. É possível fazer isso, né? Então, ela faz o próprio leilão dela. Os sites de leiloeiros, você tem que olhar com relação à extensão. Se o site é .com.br, quem é o leiloeiro? Uma coisa que é muito importante, vamos falar assim, empresas de leilão. Não, nós somos casas de leilão, nós não somos empresas. O leiloeiro não tem CNPJ, ele pode ser um empresário individual. Então, assim, os depósitos de uma arrematação tem que ser na conta do leiloeiro. Então, comprei algo e aí mandou para você, aquela pessoa mandou para que você fizesse esse depósito num CNPJ ou numa conta de terceiro que não seja o leiloeiro. Pode desconfiar. Então, o leiloeiro está na junta comercial escrito. Verifiquei. O site do leiloeiro, sempre, como regra, extensão.com.br. Confrontei. As redes sociais também, né? O leiloeiro, ele é uma atividade personalíssima. Então, existe alguém. Quem que é esse leiloeiro? Né? Eu sou Gustavo Reis. Se bater no Google, você vai encontrar ali algumas coisas a respeito... Então, é isso. Verificar passo a passo se está cadastrado na junta. Pesquisar o nome da pessoa, né? Sim. E todos esses leilões que são falsos, eles não têm edital também. Então, por que não tem edital? Né? Então, é importante... E é uma bíblia, né? Para o leilão, é o edital. Como a gente falou já 3 vezes. Ler o edital e visitar o lote, visitar o bem. E eu posso vender um bem da minha propriedade através do leilão? Pode, mas eu não vejo se faria muito sentido para a pessoa que está entregando esse bem para vender em leilão. Justamente porque a maioria das pessoas que buscam leilão busca essa diferença de mercado em valores, né? E, geralmente, uma pessoa particular ela não quer vender muito mais barato ou vender barato o bem. Então, existe algum tipo de lide, existe algum tipo de conflito. Aquele bem, ele, então, vai por um preço... Com relação ao judicial, por exemplo, por que chega num valor de 50%? Por que um bem ele fica mais barato? Então, todo leilão judicial, você tem 2 leilões. Primeiro leilão e segundo leilão. No primeiro leilão é feita uma avaliação por um perito judicial, uma avaliação de mercado. No segundo leilão, você tem um desconto de 50%. Então, assim, o perito ele vai lá, avalia o bem, esse apartamento vale R$200 mil. É o que vale. Primeiro leilão. Por que você tem esse desconto? Né? Então, trata-se de um conflito e aí você tem que, né, dar resolução àquele conflito de maneira mais rápida. Então, você tem esse desconto legal de 50%. Então, um apartamento que foi avaliado por R$200 mil, ele vai a leilão, em segundo leilão, por R$100 mil. Né? Então, tem essa métrica. Né? Por que chega nisso? Né? Por que chega nesses valores? Então, existe toda uma legislação específica para que você tenha desconto.
Nesse tempo que você trabalha com leilões, quanto você já conseguiu lucrar, por exemplo, em um imóvel? Você falou, nossa, nem eu imaginava que lucraria tanto. Já teve um valor, assim, expressivo? Então, o leiloeiro, ele vende só, tá? Uhum. Mas isso, para alguém que Mas sim, não, olha, eu vendi, esses dias, eu vendi um apartamento em Moema, o licitante, ele pagou 1,1 milhão. Esse apartamento vale 3,5 milhões. Nossa. É Não, muita discrepância de valores, É muita né? discrepância. Você tem esse leilão extrajudicial da Lei 9.514. Como é que funciona essa métrica? É muito legal isso aí. Como é que funciona a métrica dos valores desse leilão? Então, o primeiro leilão é o valor do imóvel, a avaliação daquele imóvel. E o segundo leilão são as dívidas que compõem aquele imóvel. Em outras palavras, de maneira mais simples, imagina o seguinte, comprei um imóvel de 100 mil reais. E aí, o valor, caso eu não pague, a métrica desse leilão, né, dessa Lei 9.514. Então, o valor de primeiro leilão é esses 100 mil reais e o valor de segundo leilão são os débitos que compõem esse imóvel. Então, imagina só se você foi pagando, né, e ali com 80 mil reais já em pagamento, você não conseguiu saldar o restante. Então, um detalhe, tá? Porque assim, não tem prejuízo também para quem financiou, porque caso esse imóvel venda por um valor maior, esse dinheiro retorna para a pessoa, tá? Mas vamos falar só aqui sobre o primeiro e segundo leilão. Se você chegou a pagar 80 mil reais, né, desse financiamento, né, e faltou 20 mil reais, então esse imóvel ele vai a leilão. Primeiro leilão, 100 mil reais. Segundo leilão, são os débitos, ou seja, você vai estar comprando um imóvel por média ali de 20 mil reais. Então, um imóvel de 100 mil reais por 20 mil reais. Então, agora, evidentemente que ele não vai sair por 20 mil reais, porque o mercado acaba corrigindo, as pessoas vão disputar, mas o débito dessa pessoa é de 20 mil reais. Qualquer valor acima que entra dentro dessa compra em leilão, esses valores voltam para o antigo proprietário. Então, é bem seguro. Mas essas são essas vantagens. Você tem essas métricas e, por isso, você acaba tendo preços extremamente competitivos e diferentes de mercado convencional. Será que os imóveis ainda fazem parte do mercado mais anticrise do país? Eu acho. O Gustavo responde daqui a pouco, depois do intervalo. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta para esclarecer todas as suas dúvidas sobre leilões. Afinal de contas, Gustavo, os imóveis, eles continuam sendo os queridinhos dos brasileiros e ainda podemos considerar o mercado mais anticrise do país? Olha, eu acho. Os imóveis, pelo menos assim, eu tenho, por experiência, até da minha família, meu avô, meu bisavô, todo mundo buscando ter ali, dentro dos seus investimentos, os imóveis. É seguro, né? Eu entendo de maneira mais segura. Ouro e imóvel são coisas que a gente nunca erra, né? O crescimento dos imóveis na última década ficou em pouco mais de 12%, né? Bateu todos os investimentos, né? CDB, poupança, até mesmo a inflação. Isso é um bom sinal representa a valorização do mercado, né? Sim, do mercado imobiliário. E aí, dentro dessa esteira, né? Os leilões, ele traz ainda mais rentabilidade. Então, você tem a segurança do mercado imobiliário, né, de ter imóveis, e você tem esse facilitador para você ter uma aquisição de maneira, de um percentual mais diferenciado ao mercado convencional. Até porque, se você tem um valor, você deixa investido, você perde, com o tempo, você perde o poder de compra, né, Gustavo? Porque o imóvel é assim, você compra um imóvel, né? Principalmente em leilão, porque você tem esse desconto. Comprei o imóvel, eu tenho a valorização do imóvel, né? Que é bem interessante, que é melhor que a moeda, né? E se você tem esse spread de lucratividade, você consegue alugar. Então, em cima do aluguel, você tem uma rentabilidade maior que deixar o dinheiro em banco, ou mesmo a compra e venda, né? E aí você tem outros fatores que pode te ajudar a aumentar a sua rentabilidade. Então, naqueles 6 meses, você comprar e vender um imóvel para não ter o lucro imobiliário. Eu acredito que o imóvel em leilão comprado pela pessoa física, ele se torna mais atrativo que a jurídica. Fala assim, mas a jurídica é menos imposto. Não, acho que é a física, porque você pode abater várias coisas pela compra ser em leilão. Então, mas sim, o mercado imobiliário eu acho que é um mercado que a gente nunca erra. Até mesmo os veículos, né? Eles tiveram uma boa valorização nesse período de pandemia e quem comprou lá atrás lucrou muito, né?
Por incrível que pareça, nunca aconteceu isso comigo. O carro que eu comprei, eu consegui vender mais caro do que eu tinha comprado. Falei, mas como que pode isso, né? Mas, de fato, houve uma valorização. Mas acho que o mercado de automóveis, ele está mais, equacionou, né, de maneira mais amena, vamos dizer assim. Mas hoje você também tem, os veículos, você tem a depreciação que sempre existiu, né? Então, isso aí voltou esse mercado normal. Acho que o mercado mais interessante para investimento e mais seguro é o mercado imobiliário, né? Você está vendo o patrimônio. Eu sei que nós já falamos sobre o assunto, só que é sempre importante ressaltar quais seriam os cuidados, assim, aquele cuidado principal que a pessoa deve ter antes de adquirir qualquer coisa nos leilões para não cair em nenhum tipo de golpe, né? O estelionato é um crime assim que a pessoa, ela faz com que você entregue o bem de maneira voluntária, né? Então, são pessoas inteligentes, não são pessoas limitadas, não. Agora, tem várias coisas que você pode fazer para que você não incorra em golpe, né? Então, o site do leiloeiro, quem é o leiloeiro. Então, todos esses sites de falsários, por exemplo, de leilões, você não vai encontrar nenhum dado do leiloeiro, você não vai encontrar edital. Então, assim, tem que dar uma olhadinha. O site do leiloeiro, quem é o leiloeiro, buscar quem é o leiloeiro nas redes sociais. Hoje está fácil. Então, eu coloco no YouTube, eu coloco no Instagram, eu coloco, né, no Google, eu consigo verificar quem é o leiloeiro. Entrar no site da junta comercial e confrontar os dados do leiloeiro da junta comercial com o site. Então, assim, o leiloeiro, ele tem a obrigação de deixar os seus dados atualizados na junta comercial. Então, quais os dados que está do leiloeiro na junta comercial? Quais os dados que está no site? São iguais? Fiz a compra. O leiloeiro vai mandar os dados de pagamento. Para onde ele quer que eu faça esse pagamento? A conta deve ser, os pagamentos do leilão devem ser depositados na conta do leiloeiro. Então, quem é o leiloeiro? Gustavo Reis? A conta tem que ser minha, Gustavo Reis. Não posso ter uma outra conta bancária. Então, são coisas pequenas. Leia o edital, né? O edital, ele informa. Uma coisa muito legal, que foi falado aqui no último bloco. O leiloeiro, ele não faz leilão de bens próprios. Então, sempre existe um comitente. Quem é o comitente? O comitente é o vendedor. Quem é o vendedor desses bens? Então, eu estou vendendo alguns carros. É o banco X, banco Y que está me entregando? Aí você tem que verificar com o banco também. Claro, por que não? Né? Outra dica que é muito importante. É o judiciário? Esse leilão corre dentro de um processo judicial. Quem é o juiz? Tal vara, né? Então, você consegue verificar. Agora, antes de mandar qualquer valor em dinheiro, a pessoa tem que desconfiar de tudo, né? E assim, que é muito importante. Gente, não tem almoço de graça, né? Então, assim, uma amiga minha me ligou esses dias. Eu queria comprar um Evoque. Eu falei, mas tá quanto? 55 mil. Eu falei, olha... Impossível. Me fala onde tem mais, que eu vou mandar uma cegonha, eu pego o resto, né? Não dá. Então, tem que desconfiar dos valores. Os leilões de imóveis giram em torno de 50%. Em alguns casos, pode chegar a 100%, mas gira em torno de 50%. Os leilões de veículos giram em torno de 30%. Então, mas já é um bom desconto, né? É um belo desconto, com certeza. Você, na sua opinião, Gustavo, você acha que esse mercado ainda é pouco explorado aqui no Brasil? Eu acho. Como eu disse, estou presidente do Sindicato dos Leiloeiros, é um sindicato patronal. Sou presidente também da Associação Nacional dos Leiloeiros Judiciais. E o papel, eu me sinto por obrigação, democratizar mais o leilão. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, para trazer para todos os telespectadores a possibilidade, principalmente no Brasil, né, que as coisas são difíceis, né? Tem muita gente aí que está passando necessidade. Trazer para todos os telespectadores que é possível comprar em leilão, é possível você ter R$5 mil e comprar um imóvel, é possível você ter R$10 mil, R$20 mil e comprar um automóvel, né, para você trabalhar. Então, assim, dentro do leilão você consegue ter várias oportunidades, você consegue melhorar sua fonte de renda, né, seus investimentos, você mobiliar sua casa. Tudo você consegue dentro do leilão. Então, para mim, é muito importante estar falando de leilão com vocês aqui. Então, eu quero que todos aí que tiverem dúvida possam entrar em contato com a gente, no nosso sindicato, porque a gente está aqui sempre à disposição. É o que a maioria das pessoas não sabiam, né? Sim. Que você pode comprar absolutamente tudo. Tudo. Até chocolate, gente. Até chocolate. Vendi R$200 mil em chocolate. Vendi tudo. Já vendi paralelepípedo, já vendi colete usado, já vendi tudo. Máquinas, tratores...
Tudo pode ser comprado no leilão. Gustavo, quem ficou interessado em investir, em trabalhar com isso, como que faz? Você deixa algum contato pra gente? Posso deixar meu arroba. É possível deixar meu arroba? Pode, claro. Então, quem quiser, segue a gente lá, @Gustavo Reis Leilões. Então, a gente tem uma equipe lá que vai poder auxiliar, atender. Então, quem tiver dúvida, pode mandar um direct lá, @Gustavo Reis Leilões, né? Ou o nosso site, www.gustavoreisleilões.com.br. O que eu digo é que nunca se esqueça, de leilão em leilão, nossa amizade aumenta, os nossos negócios se expandem e o melhor da vida, vem com a gente conta no caminho. É isso mesmo. Então, temos muita coisa ainda para aprender desse mercado, né? Que ainda é muito novo para a maioria dos brasileiros. Realmente, mas é um mercado antigo, tá? A legislação que regulamentou o leilão é de 1932. Mas o leilão ele tem desde o século V a.C. Mas é pouco explorado, Mas né? é pouco explorado. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui, trazendo aí e democratizando o leilão. É legal, é bacana, vale a pena. Tenho certeza que as pessoas que ingressaram nesse mercado vão sair extremamente satisfeitas e felizes. Gustavo, muito obrigada pela sua participação, pelo bate-papo. Tenho certeza que todo mundo aprendeu um pouco sobre leilões e todo mundo ficou curioso também. Eu agradeço. Muito obrigado, viu? E não temos mais tempo, a Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação. Nós sempre traremos aqui especialistas para tirar dúvidas de vários assuntos. Até o próximo programa.